Olá a todos, eu sou o professor Olavo, coordenador do projeto Astrovale, e hoje temos mais um astrocorte preparado para meus estudantes. Conheceremos o incrível observatório caseiro do professor Eduardo Oliveira. Boa diversão e até o futuro! Mostrar para vocês o observatório, tá certo? Então, a gente está aqui na antessala, né? Então, o observatório, eu vou sair e vou entrar para mostrar para vocês aqui desde do lado de fora. Então, olha, aqui é a porta, né, do observatório, ele é construído em alvenaria mesmo, tá? Então, tem aqui a porta, eu tenho aqui o computador, né? Então, no computador é onde eu faço o controle do telescópio. Essa antessala aqui ela é bem importante no inverno, né? Porque eu não fico congelando lá junto com os telescópios. Então, me permite ter uma temperatura agradável aqui. Aí eu tenho essa sala aqui, essa porta, que vai se comunicar com o observatório, né? Então, não sei se está dando para vocês verem aí. Eu tenho dois pilares, né? Tá dando para ver, pessoal? Sim, consegue me ouvir, professor? Consigo. Uhum. Ah, sim. Qual a profundidade desses pilares? Porque geralmente isso é para estabilizar o telescópio, né? Eles estão enterrados quanto no chão aí? Eles estão enterrados cerca de 1 metro no chão e 1 metro de... Tem um quadrado de concreto de mais ou menos 1 metro quadrado aí, que se Sapata, comunica né, que com chama. essa... É uma sapata de 1 metro quadrado com esses pilares, né? Eu fiz aqui, dá para ver, são dois pilares. Então, eu tenho dois telescópios instalados aqui. Um é o meu e o outro é de um colega que está que é um professor lá da UFMG, da área de estatística, que também é astrofotógrafo, e ele deixa o telescópio dele aqui porque ele não tem um céu bom lá, né? Então ele opera o telescópio dele lá de Belo Horizonte, tá? Então eu vou mostrar o meu equipamento e depois vou mostrar o dele também, porque é bem bacana, né? O equipamento que ele tem também, tá? Então, o que a gente está vendo aqui são os dois pilares. A gente tem um teto, né? Esse teto ele é de madeira e ele corre para lá para frente, né? Então, vou já abrir aqui. Daqui a pouco eu vou abrir aqui o observatório, tá? Mas aqui eu tenho. Deixa eu passar para essa parte, para essa área, para esse lado de cá. Tá dando para ver aí a parte do telescópio? A gente está vendo a parte central Sim. do telescópio. Sim. Tá. Então, a gente tem aqui, não sei se dá para vocês verem, mas tem um telescópio maior e um telescópio menor em cima do maior. Né? O telescópio branquinho A aqui. buscadora, né? É de buscadora Esse essa? telescópio pequeno que está em cima é o telescópio que está conectado à minha câmera de guiagem. Tá? Então, é um telescópio para fazer autoguiagem. E o telescópio principal é esse aqui. Né? Eu vou mostrar aqui para vocês, vou tirar a tampa dele. Interessante que na nossa aula sobre qual telescópio comprar, a gente colocou esse seu telescópio menor aí como fonte de desejo, né? Não sei se vocês lembram desse telescópio. Vocês reconhecem esse telescópio menor aí da aula que a gente Esse fez? telescópio aqui, esse Esse, pequenininho, é, ele é um refrator de 80, acromático né? de 80 milímetros de diâmetro. Isso. E, assim, é um telescópio que, para observação visual, até dá para você observar a Lua e tudo. Ele tem bastante aberração cromática, né? Então, é um telescópio que não tem uma qualidade de imagem assim fantástica. Mas, para autoguiagem, ele funciona super bem. Eu tenho esse telescópio desde... Aliás, quase tudo que eu tenho aqui é desde 2012, tá? Então, 2012, final de 2012 foi quando eu comprei a maior parte dos equipamentos que eu tenho aqui. Então, esse telescópio de guiagem, então, é um refrator de 80 milímetros de diâmetro, conectado aqui com a câmera de guiagem. E o telescópio principal, pessoal, que é esse daqui, vou colocar aqui, não sei se vai dar para vocês verem lá ao fundo, tem um espelho, tá? Esse telescópio é um Hit Chrétien, né? Não sei se vocês viram esse tipo de desenho óptico no curso que vocês fizeram.
Não, esse específico não. Ele tem um espelho parabólico? Ele tem um espelho hiperbólico, né? Então as superfícies do espelho primário e secundário dele são hiperbólicas. É o mesmo desenho do Hubble, né? Então eu costumo dizer que eu tenho um Sim. Hubble em miniatura aqui em casa, né? O Hubble tem um espelho de 1 metro e acho que é mais de 1 metro, né? Não sei exatamente. Esse telescópio ele tem uma abertura de 20 centímetros, né? Então é um telescópio que tem um espelho primário de 20 centímetros. A vantagem desse tipo de telescópio em relação a um telescópio refletor newtoniano ou a um Schmidt-Cassegrain, um telescópio desse tipo, é que esse telescópio ele corrige muito bem as aberrações, inclusive coma. Então ele tem um campo plano. Eu não preciso usar um corretor de coma, né? Coma é uma aberração óptica que causa as estrelas no canto assim do campo, né? Nos cantos do campo fotográfico, faz com que as estrelas fiquem num formatozinho assim de um cometazinho, né? Elas não ficam redondinhas, pontuais, né? Então um defeito que todo espelho parabólico tem, né? Então um newtoniano ele vai exibir coma, mas um Hit-Chrétien não. Ele não tem aberração esférica, ele não tem coma, ele pode ter um pouco de astigmatismo, mas aberração esférica e coma ele não tem nada disso, né? Então é um telescópio muito apropriado para fazer fotos de céu profundo, né? Ele tem 200 milímetros de diâmetro, né? 20 centímetros de diâmetro, e tem 1.600 milímetros de distância focal, tá? Bom, esse espelho, aliás, esse telescópio principal, eu uso ele com duas câmeras que eu tenho. Eu tenho essa câmera que está instalada aqui agora, né? Não sei se está dando para vocês Que é vermelho aí, né? verem essa vermelhinha aqui, né? Essa câmera é uma Chega câmera. um pouco para a esquerda, professor. Pra... Tá Aí, aqui. ó, assim. Perfeito. Ela é Essa câmera. refrigerada também, né? Oi? Ela tem refrigeração aí, tô vendo, né? Isso, ela tem um peltierzinho, né? Ela vai. Eu consigo chegar a -10 no inverno aqui, né? Se eu colocar agora ela para refrigerar aqui, ela vai chegar a uns -6, mas -10 ela não vai, porque a temperatura está um pouco elevada, né? A temperatura ambiente. Então o delta de temperatura dela é mais ou menos aí uns 20 graus, mais ou menos, que ela faz. Essa é uma câmera monocromática, tá? Então eu tenho aqui uma roda de filtros na frente dela, para eu poder fazer fotos coloridas com ela. Então eu tenho filtros verde, vermelho, azul. Eu tenho filtros também de banda estreita, tenho filtro de hidrogênio para pegar banda de hidrogênio ionizada, enxofre e oxigênio, né? Então tenho esses filtros aí. Luminância é um tipo de filtro, pessoal, que deixa passar toda a luz, tá? Ele não filtra nada, né? Então é um filtro assim que você veria a imagem inteira. Você pega o vermelho, o verde, todos os comprimentos de onda. É a luminância. Então a gente faz, para a gente compor uma imagem colorida, a gente primeiro faz as fotos em luminância, depois com filtro vermelho, com filtro verde, com filtro azul, e aí combina digitalmente essas imagens, né? Aí vocês podem estar pensando, pô, mas por que uma câmera monocromática, né? E ter esse trabalho todo de fazer com filtro vermelho, com filtro verde, com filtro azul, para depois combinar, não era mais fácil ter uma câmera colorida, né, que já fazia a imagem colorida? Com certeza, seria muito mais fácil. E existem câmeras astronômicas como essa daqui, coloridas. A questão é que toda câmera colorida, ela tem uma matriz de Bayer, ela tem um filtro, digamos assim, vermelho, verde e azul na frente do sensor. Então, as câmeras monocromáticas, elas captam a luz com muito mais sensibilidade do que as câmeras coloridas que têm esse filtro, né? Essa matriz de Bayer na frente do sensor. Então, Acaba geralmente... que esse RGB dessa matriz de Bayer, ela tem que dar conta de qualquer quantidade luminosa, né? Deve ser por isso que ela perde, né? Ela perde, na verdade, porque o que acontece? Quando um fóton excita um pixel numa câmera monocromática, essa câmera monocromática, esse pixel, ele responde, né? Ele tem uma cascata ali de elétrons e ele vai saber, olha, teve um fóton que atingiu esse pixel aqui. Agora, numa câmera que tem um filtro, o que acontece? O pixel só é estimulado quando um fóton de comprimento de onda adequado passar por aquele... ou seja, o filtro...
o filtro azul, que está ali naquela matriz de Bayer, ele vai excluir todos os fótons que não forem fótons de comprimento de onda azul, né? Então, ele filtra. Então, os pixels não vão responder a menos que o fóton passe por aquele filtro, né? Então, ele exclui os fótons de outros comprimentos de onda, né? Deixa passar apenas na frente do filtrozinho azul, vai passar apenas fótons com comprimento de onda da luz azul. No filtro verde, vai passar fótons com comprimento de onda do filtro verde e assim por diante, né? Então, as câmeras monocromáticas, elas são em torno de 4 vezes mais sensíveis do que as câmeras coloridas, né? Mas tem esse inconveniente, você vai ter que usar o filtro, fazer fotos com filtro azul, com filtro verde, com filtro vermelho, né? Então, não tem almoço grátis, né? Tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Bom, pessoal, o que mais que a gente tem aqui? Eu tenho um focalizador aqui, que ele é, digamos assim, ele é motorizado, ele não é automático, mas ele é motorizado, né? Então, vou mostrar aqui para vocês. Isso daqui que vocês estão vendo aqui na minha mão agora, vocês estão dando para ver aí? É um controle de passo, né? Tipo, controle de motor de passo. Né? É um controle de um motor de passo, exatamente. Então, aqui eu posso fazer o foco, né? Fazer com que o focalizador aproxime a câmera ou afaste a câmera para dar foco, tá certo? E eu tenho a minha montagem equatorial, né? A montagem equatorial, que está aqui, uma montagem equatorial germânica, né? Ela tem um motor no eixo de ascensão reta e um motor que está mais ou menos aqui, que é um motor de declinação, né? A montagem, ela fica guardada aqui no observatório, nessa posição que vocês estão vendo, com a barra de contrapeso na horizontal, justamente para não correr o risco do teto, né, bater no telescópio, tá certo? O que a gente está vendo aqui é a caixinha controladora da montagem, digamos assim, o computador, né, da montagem. E uma coisa bacana nessa montagem, essa montagem, pessoal, realmente ela é muito boa, tá? Quando eu comecei, em 2012, eu não tinha essa montagem, não foi a montagem que eu comprei. Eu comprei uma outra montagem que era boa, mas não tanto quanto essa. E aí eu vendi, juntei dinheiro e fui comprar essa montagem nos Estados Unidos. Foi uma aventura, talvez contar essa aventura daria outra live, né? A aventura que foi trazer essa montagem de lá. Mas eu consegui trazer, e ela tem uma das vantagens desse tipo de montagem, é que todos os cabos, eles são roteados por dentro do eixo de ascensão reta e de declinação da montagem. Ou seja, você não tem nenhum cabo, porque em astrofotografia, pessoal, é muito fácil você começar a multiplicar o número de cabos. Você tem um cabo para a câmera de guiagem, um outro cabo para a câmera principal, um outro cabo para acionar a roda de filtros, um cabo para as cintas térmicas, né? Não sei se deu para ver aqui, mas tanto aqui, ó, nesse telescópio branquinho, eu tenho aqui uma cinta térmica e nesse telescópio principal tem uma cinta térmica que é para evitar que o orvalho condense sobre as lentes, né? E a imagem saia borrada. Então, tem também os cabos das cintas anti-orvalho e esse troço todo fica pendurado, né? No seu setup, e é muito comum, às vezes, né, quando as pessoas não têm muito cuidado, esse troço enganchar no telescópio durante a movimentação e arrebentar os cabos ou até mesmo danificar a montagem. Né? Forcar o telescópio. Né? Então, o fato desses cabos serem roteados por dentro da montagem, então eles saem aqui, ó, né? Aqui é um buraco, aqui é oco, né? Eu coloco isso daqui para nenhum bicho entrar aí dentro da montagem, né? E depois ser triturado lá pelos motores. Mas tudo sai por aqui, né? E aí, pessoal, isso vem e é conectado num hub USB, né? Não sei se está dando para vocês verem aqui um hub com umas fitas amarelas, né? Dizendo, né? Então isso daqui conecta a montagem, aqui conecta a minha CCD, aqui conecta um joystick, às vezes, se eu estiver fazendo observação visual, eu posso movimentar a montagem com joystick. E aqui é o link para o computador. Né? Então, tudo isso daqui vai para o computador que está lá na frente, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês o outro equipamento que eu falei, né? O outro telescópio. E com relação a esses cabos, professor, já tem alguma solução? Tem solução. Então, por exemplo, a minha montagem, ela tem aqui, né, nesse computadorzinho aqui,
que eu falei, ela tem uma anteninha e ela pode ser operada via Wi-Fi, a montagem. Então, por exemplo, eu posso operar minha montagem pelo celular, né? Aí já reduz um cabo, por exemplo. Já né? reduz um cabo. E para os outros tipos de cabo, você tem algumas soluções que são uma espécie de hub Wi-Fi, né? Você compra, você fixa ele no próprio telescópio e você conecta todos os cabos nesse periférico aí, nesse equipamento, e ele transmite via Wi-Fi, por exemplo, para o computador, né? Então tem algumas soluções, mas bom, elas custam Reduz dinheiro. resposta também, né? E custam caro. E são caras, então assim, não foi algo que eu ainda pensei em investir por enquanto. Aqui, pessoal, a gente tem outro equipamento que é desse colega lá de Belo Horizonte, né? Vocês estão vendo aqui, ele é um refrator de 106 milímetros de diâmetro, e não vai dar para vocês verem aqui, mas a marca desse refrator é Takahashi, né? Então, um refrator japonês. Eles têm também eles têm a empresa nos Estados Unidos também, essa marca também opera lá no mercado americano. E eu costumo dizer assim, que a Takahashi está para os telescópios como a marca Ferrari está para os carros, entendeu? Então, esse telescópio aqui, eu estou falando em termos de telescópios refratores, né? Eles têm uma linha de refratores que realmente são imbatíveis. Esse telescópio, ele é muito, muito, muito bom, porque ele tem uma correção de campo e de aberração cromática, assim, perfeitas, né? Não há defeito óptico nesse telescópio aqui. Ele realmente é absolutamente perfeita a imagem dele, mas tudo tem o seu preço, né? Então, ele assim, utiliza alguma inteligência artificial ou é tudo... Não, é só ótica mesmo. Os Ótico vidros mesmo. que são usados são vidros de baixa dispersão, e ele tem uma lente ali que chama Petzval, que é um elemento óptico que faz a correção do coma, a correção de deixar o campo completamente plano mesmo, né? Então as estrelas, elas são pontuais de ponta a ponta do sensor da câmera, né? Então ele tem a mesma montagem que a minha dele. Pode perguntar, Ronaldo. Ronaldo tem uma pergunta. Professor, por curiosidade, o senhor começou a falar aí que tudo tem seu preço. Mais ou menos quanto seria o valor de um telescópio desse, por gentileza? Esse telescópio, hoje, ele deve estar em torno de uns $5.400. Só o telescópio, só o tubo aqui, né? Ok. Então, é bem caro, né, pessoal? Assim, é uma coisa que, enfim, né? Astrofotografia, você tem, assim, para todos os bolsos, né? Realmente, se você for um milionário e quiser gastar seu dinheiro com astrofotografia, vai ter telescópio para você comprar e gastar boa parte dos seus milhões, né? Então, assim, tem de todo jeito, todo tamanho, toda qualidade, tem isso daí. Ele também tem o Luiz, né, que é o Luiz Duxmal, o nome dele, ele tem aqui um focalizador automático. Esse focalizador dele, ele consegue controlar pelo computador, né? Então ele não precisa vir aqui, eu não preciso vir aqui acionar para ele nada, ele consegue acionar o motor via software. E a câmera que ele tem aqui é uma câmera CCD, né, como a minha ali, só que ela tem um sensor bem maior do que a minha câmera. A minha câmera tem uma resolução bem baixa, de 1.4 megapixels. A outra câmera que eu tenho, ela tem uma resolução maior e um sensor maior, de 25 megapixels. Mas essa câmera dele aqui é uma CCD, se eu não me engano, ela tem aí 25 ou 15 megapixels. É um CCD full frame, né? Então ele tem o mesmo tamanho de um filme de 35 milímetros, de uma câmera fotográfica. E ele tem, essa CCD já tem a roda de filtros aqui embutida, né? Ela é conectada à própria CCD. Tem um Peltier com uma capacidade de resfriamento maior, por exemplo, do que a minha. E aqui tem a câmera de guiagem. Vocês podem estar vendo aí. Levanta um pouco mais a câmera, professor. Ah, tá. Aqui, ó. Aqui tem a câmera, e aqui é a câmera de guiagem dele, tá? Então, vocês devem estar percebendo que, diferentemente do meu, que eu tenho um segundo telescópio para a câmera de guiagem, ele só tem um telescópio e ele usa a câmera de guiagem acoplada a um troço que tem aqui, que é chamado de OAG, Off-Axis Guider, né? O que esse OAG faz? Ele é basicamente um prisma que pega parte da imagem e reflete parte da imagem para o sensor da câmera de guiagem dele,
e o resto vem para a câmera de imagem principal. Né? Então, dessa forma, ele consegue fazer autoguiagem sem precisar de um segundo telescópio. Tá? Então, o Off-Axis Guider ele serve para isso. Off-Axis por quê? Porque a câmera está fora do eixo principal da imagem. Né? O eixo principal da imagem ele coincide com o caminho óptico do telescópio de imagem, né? E aí o off-axis reflete, né, parte dessa imagem com um prisma, parte dessa luz para a câmera de guiagem, tá certo? Bom, acho que era isso que eu tinha para mostrar para vocês do equipamento em si. Gostou do nosso conteúdo? Compartilhe, curta, siga.